Boa noite para quem é de noite e bom dia para quem é de dia. Eu sou João Batista e hoje eu vou falar sobre o jubileu. Qual é o seu significado na Bíblia? De que trata a venda de bens e empréstimos entre os israelitas e entre os israelitas e os estrangeiros? Há um tratamento diferenciado no que diz respeito a um cidadão israelita e a um cidadão estrangeiro. A minha mãe sempre dizia que eu nasci num ano santo, ou seja, em 1950. Porém, no início eu não tinha conhecimento do seu significado, o que durante a minha pesquisa bíblica vim a entender. Vamos começar então sobre anos jubilares. O que são anos jubilares? A cada 49 anos, ou seja, 7 semanas de anos, 7 vezes 7, 49, tendo início ao sétimo ano após entrarem na Terra Prometida. Então, nós temos os anos jubilares. O jubileu em si é o 50º ano, e este ano será santificado. Todo homem tornará a entrar de posse do que era seu, e cada um tornará para a sua primeira família. Bom, porque este é o ano do jubileu, o ano 50º. Neste ano, em função disto, vocês não semearão nada nele, nem também semeareis o que a terra tiver produzido de si mesma, nem colhereis as primícias da vossa vinha, por causa de santificardes o jubileu. Mas podereis comer o que produzirem os campos que não foram cultivados. Interessante. O jubileu. Todos os bens vendidos voltarão para a posse dos seus donos originais. Portanto, a venda de um bem é realizado para se usufruir desse bem pelo tempo que resta até o próximo jubileu. E o seu valor de venda será proporcional aos anos que restam até o jubileu, ou alguma coisa parecida como um arrendamento. Se, por exemplo, faltam 40 anos até o jubileu, eles iriam calcular o que aquela terra pode produzir por um ano, multiplicam por 50, e este é o valor da venda, que na verdade parece um arrendamento. Se faltarem, porém, 5 anos para o jubileu, faça a mesma coisa, verifica o que se pode render em um ano e multiplica por 5, e este é o valor da venda. Bom, porque o que se teve, porque o que se te vende é o prazo de gozar dos frutos que aquele bem pode oferecer à terra. Desculpe. A terra não se venderá para sempre, porque é do Senhor. E o povo é como estrangeiro, a quem o Senhor a arrenda. O que significa isto? Os israelitas não têm posse da terra que eles utilizam, porque ela é do Senhor, e ela é para eles como um arrendamento. Se o teu agora vamos continuar. Se o teu irmão vier a empobrecer e vender parte da sua propriedade, o parente mais próximo deste irmão, que tem o direito de resgate, virá resgatar o que for vendido pelo irmão. Porém, se não tiver ninguém que possa exercer tal direito, mas conseguir o bastante para o resgate, então calculará os anos de venda, restituirá ao comprador o montante dos anos que restam e poderá ter de volta a sua propriedade. Olha só, então, uma pessoa ficou pobre, vendeu uma parte da sua propriedade para uma outra pessoa. Ele tem o direito do resgate. Se ele juntar o dinheiro necessário, ele pode verificar, olha, até o ano do jubileu faltam 3 anos. Ele multiplica o número de 3 anos pelo valor de um anual e pode ter de volta o seu bem.
Agora, e se ele não tiver recursos suficientes para lhe restituir a quantia? Então o terreno vendido ficará em poder do comprador até o ano jubilar. Por ocasião do jubileu, será liberado e o vendedor poderá retornar à sua propriedade original. Bom, vamos ver um outro tipo de procedimento, outro tipo de detalhe, né? Caso em que um bem não voltará ao seu dono, mesmo no ano jubilar. Isso se refere a uma casa vendida dentro dos muros de uma cidade. Poderá ser remida dentro de um ano. O que significa remida, comprada de volta. Se ela não for remida dentro deste um ano, passará a ser do comprador e dos seus descendentes, mesmo no ano do jubileu. Ou seja, uma casa que está dentro da cidade, dentro dos muros da cidade, uma vez vendida e não for remida dentro de um ano, passará a ser eternamente do seu comprador e dos seus descendentes. Bom, porém, vamos ver um outro caso com relação às casas. As casas dos levitas sempre podem ser resgatadas, voltando ao seu dono no ano do jubileu. Com respeito ainda aos levitas, os arrabaldes, ou seja, as terras e pastagens dos levitas, não poderão ser vendidas, pois são de propriedade perpétua destes. Então, sobre o que diz respeito às casas dos levitas, mesmo dentro da cidade, dos muros, elas sempre podem ser resgatadas e voltam ao seu dono no ano do jubileu. E as terras realmente dos levitas não podem ser vendidas. Bom, vamos continuar então. E no que diz respeito a um pobre do povo de Israel, que se vender a um estrangeiro que vive nas terras de Israel. Este pobre poderá ser remido pelo valor proporcional ao número de anos que faltam para o jubileu, ou então será livre no jubileu, e ele e seus filhos, porque os filhos de Israel são servir somente do Senhor e não de povos estrangeiros. Isso é também algo interessante. Bem, agora, vamos tratar das propriedades. Vamos tratar das dívidas. Bom, a remissão. O ano da remissão de um empréstimo será no 7º ano. Como funciona então? Se o teu irmão, próximo ou amigo te dever alguma coisa, não a poderás exigir porque é o ano da remissão do Senhor. Porém, poderás exigi-la do peregrino e do estrangeiro. Então, o que é isso? Como funciona isto? Se você empresta dinheiro para alguém, no 7º ano será remida, e o teu irmão ou próximo amigo não te deve coisa alguma, está pago. Por quê? E não poderás exigir essa devolução do dinheiro que você emprestou, porque é o ano da remissão do Senhor. Porém, aqui no começo, lembra que eu falei que é um tratamento diferenciado entre o israelita e o estrangeiro? No estrangeiro, você pode pedir o dinheiro. Se você emprestar dinheiro para o estrangeiro, passado o 7º ano da remissão, você poderá exigir o pagamento desse valor. Vamos lá. Porém, agora vamos ver um outro detalhe muito interessante. Porém, cuide-se, pois se estiver próximo o ano da remissão, exemplo, falta um ano ou 2 anos dentro daqueles 7 anos, não tenhas pensamentos ímpios, não querendo emprestar o que ele te pede. Ou seja, se o teu irmão pedir alguma coisa para você em termos de dinheiro
e você faltar apenas um ano para a remissão, não tenhas pensamentos ímpios, e não suceda que ele clame contra ti ao Senhor, e isto te seja imputado como pecado, uma vez que nunca deixará de haver pobres na terra. E eu te dou este mandamento: abre a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre da tua terra. Hum. Vamos ver mais alguns detalhes? E quanto aos escravos, temos o que segue. Com relação ao teu irmão, que ficou pobre e se vender para ti, não o trates como um escravo, e sim como um jornaleiro. O que é um jornaleiro? Jornaleiro é um trabalhador por jornada. Bem, tornando-se livre no ano do jubileu. Desculpe. E quanto aos escravos das outras nações que estão em torno de vós, e os estrangeiros que vivem convosco, e seus descendentes, vós sereis seus donos para sempre, não poderão ser remidos. Por quê? Porque são estrangeiros estes escravos, não são do povo de Israel. Novamente, uma diferença entre o tratamento dos próprios israelitas e dos estrangeiros. Mas vamos continuar. A remissão do teu irmão, hebreu ou hebreia, se tiveres comprado, te servirá por 6 anos, e no 7º ano será liberto. E a remissão do servo ou escrava. Porém, olha só, novamente, o teu irmão se vendeu para você, você o comprou. Passados os 7 anos, se porém o teu servo não quiser partir, ou seja, por gostar de ficar contigo, furar-lhe-ás a orelha com uma sovela. O que é uma sovela? É uma espécie de ferramenta reta ou curva utilizado para furar, e esse então te servirá para sempre. Olha só, o seu irmão se vendeu a você como escravo. Você tem que tratá-lo como jornaleiro. Passado o tempo da remissão, ele não quer ir embora porque gostou de ficar contigo, gostou de ser teu servo, ele vai ficar com você para sempre. E como é que você vai saber se ele quer ficar com você para sempre? Você fura a orelha dele com uma sovelha e aí é uma marca de que ele te servirá para sempre. Bom, esses detalhes dos termos na Bíblia, eu vou comentar apenas rapidamente aonde estão. Os anos jubilares estão em Levítico 25, de 8 e 9. O jubileu, que é o 50º ano, está em Levíticos 25, de 10 a 12. Com relação aos bens vendidos, está em Levítico 25, 13 a 17. Ah, sobre semear a terra no ano do jubileu, está em Levítico 25, 11 e de 12. E assim por diante. Eu vou deixar depois aqui nos comentários cada detalhe da Bíblia, onde está cada um dos itens. E os senhores poderão, então, consultar esses detalhes. Bom, com isto, eu procurei esclarecer aos senhores e senhoras o significado de jubileu, para que possam entender. Agora, será que seria interessante isto valer ainda hoje? Eu deixo essa pergunta para os senhores e senhoras pensarem por si mesmos. Bom, há uma coisinha importante. Não se esqueçam de clicar naquele breguetinho do gostei e se inscreverem no canal, para que com isso eu possa continuar preparando novos programas. Bom, Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.